Boa tarde para a aula de número 2 de Física e Sociedade. Então, a gente teve algumas discussões sobre como a gente está organizando a nossa ementa. Vou continuar com essa discussão, mas como eu vou amarrar isso com os demais temas. Só lembrando, ficou assim, ninguém discutiu mais nada comigo sobre como a gente vai organizar os nossos encontros. Vocês têm, além das aulas, encontros comigo possíveis aqui na sala 119. É só subir essa escadaria e eu atendo na sala de aula. E onde vocês têm o material. Eu deixei tudo isso aqui. Geralmente eu entrego tudo isso aqui para os alunos preenchidinho. A única coisa que eu dei são as avaliações. Essa planilha, geralmente eu preencho no início do ano, é isso aqui. E daí eu tenho a agenda de conteúdos. Por enquanto está sem conteúdos. Eu posso preencher ao longo do período. Então vocês não têm uma previsão porque a gente está descobrindo juntos como mudar essa disciplina. Vocês vão entender um pouquinho a minha pegada agora, conforme eu vou fazer a apresentação. Porque eu falei, olha, os conteúdos eu acho que a gente traçou. Eu acho. Por quê? Porque esses conteúdos dependem de um conceito. E o conceito fui eu que criei. Eu cheguei para vocês e falei, olha, vou separar os conceitos aqui em história, ideologia, filosofia, matemática, metodologia, currículo, profissionalização e física. Mas isso está preenchido dos meus conceitos e preconceitos. Para eu classificar, eu cheguei e falei que eles se enquadravam em alguma coisa dessas. Foi nesse momento aqui, quando eu estava trabalhando com temas, ementa. Vou ampliar aqui para ficar grandão para vocês verem. Porque daí eu também estou falando sobre método de ciência. E isso é um dos tópicos da aula. Eu quero dar exemplo de como se faz quando a gente trabalha com desconhecido. Para mim é algo desconhecido, então vocês vão ver como eu vou lidando. Aí, o que eu tinha falado para vocês? Eu peguei todas as palavras da ementa, você lembra aquela bagunça? E separei por ideias que contêm um conceito. Promover a introdução à natureza do conhecimento. Bom, eu estou começando a fazer isso, estou brincando com coisas desconhecidas, transformando em conhecimento. Ética profissional, natureza e... Ok, tudo isso aqui está naquela ementa. Eu só peguei as palavras. Aí, em seguida, o que eu fiz? Bom, eu falei onde eles estavam, lá, objetivos, conteúdo, mas eu dei uma categorização. Eu criei uma classe, minha classe, tá vendo? Minha categoria. Lá ele chama de temas transversais, eu falei isso é questão de filosofia ou ideologia. Eu fui colocando tópicos nas coisas, por exemplo, comprimento, eu estou falando sobre física, massa, estou falando sobre física, matemática, sei lá, física de plasmas, estou falando coisas do currículo. Mas, professor, não é física. Bom, com certeza é física, mas não é uma física que eu vou conseguir tratar com vocês na disciplina de Física e Sociedade. Então eu vou conseguir falar com vocês na dimensão de currículo, tá? Onde isso entra como importante para vocês. Cada um de nós poderia classificar isso de forma diferente. E um dos exercícios que eu poderia dar é falar, olha, pega essas palavras e classifique numa categoria. O que eu não posso fazer com um cientista é não ser transparente e falar como eu classifiquei. Eu deixar a planilha e falar, olha, eu classifiquei assim. Senão vocês vão olhar só esse gráfico e vão pensar duas coisas. Ele é final e estanque e só funciona dessa forma. A história, ideologia, filosofia, não só dessa forma. Mas você não vê a intercorrelação entre as coisas. Até que ponto uma coisa é história e é física? Até que ponto uma coisa é filosofia e matemática? Vocês viram que existe uma intercorrelação entre o que é currículo, que eu chamei lá de currículo, e uma coisa que é física. As duas coisas estão sobrepostas, mas eu tratei como separadas. Porque está preenchida dos meus conceitos sobre o que eu acho que vai ser a disciplina. Alguma dúvida sobre isso? Tá. E aí o que a gente faz com isso? A gente faz um processo de classificação. E eu vou usar todo o curso para vocês, isso aqui que vocês deveriam ter aprendido lá no ensino médio, chamado de diagramas de Venn. Não importa o que está dentro dele, mas o que está fora. Essas bolinhas aí. Essas bolinhas, elas estão trabalhando com conjuntos. Eu peguei um conjunto que eu cheguei e criei nomes, filosofia, ideologia, física, matemática, e coloquei coisas dentro.
Aqui eu estou dando um exemplo de como é que funciona o diagrama de Venn. O diagrama de Venn ele vai tratar com o que existe de comum, o que existe de único, o que existe separado, o que existe de inexistente em conjuntos. Por exemplo, aqui eu peguei alfabetos. Alfabeto é uma grande categoria. Dentro dos alfabetos, eu separei 3 categorias: cirílico, grego e latim. E daí eu mostrei a forma das letras. Olhando pela perspectiva da forma, o que a gente tem? A gente tem letras que só existem no grego. A gente tem letras que só existem no latim. E tem letras que só existem no cirílico. No entanto, existem letras que existem em comum no grego e no cirílico. Existem letras comuns no latino e no cirílico. Ou também em comum entre eles todos. Para que eu estou dando essa ideia? Porque quando a gente está falando sobre ideologia, vai aparecer algo importante que é a ideia de está em ordem fora de ordem. Igual. Igualdade. Vocês vão ver muito esse nome igualdade em termos. Mas vai haver uma confusão entre o termo matemático, que esse é importante para a gente que trabalha com física e vai trabalhar com fórmulas, e equidade. Equidade é um modo sociológico de tentar traduzir a igualdade com uma série de condicionais. Só que essas condicionais são culturais e a gente vai ver o efeito cultural dessas coisas. Assim como a gente fala de igualdade, a gente também fala de desigualdade. Igualdade. Esse é o símbolo que a gente usa para desigual. Menor. Menor também tem uma categorização. Quando a gente fala que uma coisa é menor do que a outra, eu usei números ali. Se vocês repararam na minha tabela, eu contei quantas palavras tem para filosofia, contei quantas palavras tem. Eu cheguei e falei, olha, quantos tópicos aqui são de história? Eu cheguei e falei, ó, são 5 tópicos de história. Ah, quantos tópicos são de ideologia? Eu vim aqui, falei ideologia. 22 tópicos de ideologia. Para quê? Porque eu tenho que atribuir valores. Só que aí é pesado, né? Para uma pessoa que é física, matemática, química, valor está na quantidade. Mas quem está na sociologia, psicologia, história, valor tem outro significado. Valor não é necessariamente numérico. E ainda mais, como ele é conceitual, você tem que definir. A gente tem um dos tópicos lá chamado ética. E a gente falou, mas ética é subjetiva. Bom, você pode ter éticas pessoais, e aí depende do sujeito, mas o conceito amplo, ética, existe em qualquer parte. Então, ao invés de eu trabalhar em conjuntos específicos na minha disciplina, eu prefiro trabalhar com um conjunto total. Porque daí eu não quero excluir uma visão em detrimento de outra. Entende? Senão a gente se torna segregacionistas nos temas. Um dos tópicos, por exemplo, a astronomia indígena. Dos livros que está lá nas referências bibliográficas. Está para que a gente trate a astronomia indígena só nessa disciplina. Ao invés de você ver que ela está permeada em todas as disciplinas. Mas o que da astronomia indígena? Porque assim, o que é dar valor à astronomia indígena ou à astronomia africana? Porque boa parte da astronomia que a gente tem construída hoje é absolutamente herdeira da astronomia africana. Mas hoje se lê com os termos eurocêntricos, e esse termo eurocêntrico é uma ideologia. Se você acredita em que existe uma dominância de um grupo em detrimento de outro, você está falando de ideologia, por isso que eu falei, não vamos ver com o olhar da segregação, mas vamos ver com o olhar do que une as pessoas. A gente tem, ou seja, e o termo maior e menor surge com facilidade. O termo maior e menor surge com facilidade e se confunde com melhor e pior. E a gente tem que ter muito cuidado, nós, com informação exata dessa diferença. Porque a gente fala entre nós, a gente se entende. Vem alguém que fala de forma sociológica e confunde a gente. A gente tem que ter muita segurança nas nossas bases. Intersecção significa aquelas coisas em que você tem em comum entre duas categorias, e união é isso que eu quero trabalhar. São quando você trabalha com os conjuntos inteiros, que existe em comum. O que é uma igualdade entre dois conjuntos? Você tem um conjunto aqui, um conjunto aqui. Significa que para cada coisa que eu tenho aqui, eu tenho exatamente a mesma coisa ali. Então é como se eu pegasse os dois e juntasse e não visse diferença entre os que
categoriza como coisa, que poderia categorizar como coisas diferentes. Então, uma das coisas que vai surgir na discussão, especialmente ideológica, é homem, mulher, masculino, feminino, branco, preto, índio, asiático. O que faz as pessoas diferentes e o que faz elas iguais? A gente vai ver que ciência não tem segregação em si, mas ela não é uma coisa física, é uma construção coletiva. Ela tem contribuições de todos indistintamente do que a gente classificou culturalmente. E ela permeia a história ao longo do tempo, apesar das diferenças que acontecem entre elas. E é disso que a gente vai tentar tratar quando falar de história. Para matemática é fácil. Quando a gente vai falar de matemática, calcular é fácil. Por quê? Se eu ponho uma ovelha e uma pedra, falar o que existe em comum entre as duas? Quantidade. Isso que vai criar o conceito de número. Pelo menos esse é o elemento mais básico. Você falar, mas os dois são feitos de matéria. Bom, são, não é? Falar, é a mesma matéria? Bom, 50%, 80%, não sei. Mas o número é um conceito que surge da intersecção de dois conjuntos diferentes. É tudo que existe em comum entre dois conjuntos que são diferentes entre si. Pelo menos em matemática a gente sabe o que é, define número. E aí, para a gente contar, né? Se eu tenho uma pedra associada a uma ovelha, para 2 pedras para 2 ovelhas, 3 pedras para 4 ovelhas, 6 pedras para 6 ovelhas, assim vai. Consigo contar. E os antigos faziam isso, né? Assim, eles conseguiram abstrair fala, aqui, ó, minha ovelha. Mas isso que não é uma ovelha? Não, mas vale uma ovelha. Ok? Ou seja, se de repente eu misturei minhas ovelhas com as de vocês, e eu te dei uma das minhas pedras, significa que você pode ficar com ela. Surge o valor de troca. Uma pedra vale uma ovelha. Vocês estão entendendo? Você criou uma abstração do formato e você valorizou o conteúdo. Não é mais a forma da ovelha, mas o conteúdo. O que significa aquela pedra que é importante para a gente? É o que significa os conceitos que vai ser importante. Mais do que, por exemplo, as palavras. É que na próxima aula eu quero falar sobre palavras. Mas quando você tem um montão de ovelha, começa a ficar difícil de contar, né? Porque daí antes você contava com o dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E acabou os dedos. Bom, se você ficar colocando pedra no bolso para contar esse tipo de ovelhas, com certeza, no mínimo, sua calça vai cair. No mínimo. Então, é inviável contar com pedras. O esquema é você começar a criar abstrações. Primeira abstração, vocês já contaram pontos assim? Vocês jogaram vôlei, futebol, handball, sei lá. Cada um vem de um lugar, aí o esporte preferido é alguma coisa. Tem alguém do Rio Grande do Sul? Ninguém, nem colega do Rio Grande do Sul. Conta porque. E esse é fácil, né? Porque esse é múltiplo de 5. 5, 10, 15, 20, 25 é a tabuada que eu queria que a professora cobrasse de mim quando eu era estudante, né? Essa é... Ou a tabuada do zero, também a tabuada do zero era fantástica. Não tinha problema. 2, né? 2 também. A do 1, a tabuada do 1, falou, professor, pode perguntar pra mim da 2, da 1 ou do 5? Então, essa é do 5. Essa é do 5. Mas daí, ou seja, começou a se criar o conceito do número, que foi uma primeira abstração entre duas coisas materiais, para uma coisa que não é material, algo que criou uma memória para gente, registrada num espaço muito pequeno. Pedra ocupa espaço, esse risquinho não ocupa nada. E aí você ampliou sua capacidade numérica. Você está preso, vai contando lá 1, 2, 3, 1, 2, 3, mas a tabuada do 3 não é aquela mais simpática. Mas veja o que existe em comum em diferentes culturas que desenvolveram civilizações. Aqui, por exemplo, eu estou dando... tem que apontar para cá, desculpa. Aqui, por exemplo, você tem a cultura egípcia com 1 pauzinho, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos. Mas você vai ver que depois de 3 pauzinhos, no geral vai acontecer isso aqui, ó. Ficar 1 pauzinho, 2 pauzinhos, 1 pauzinho, 2 pauzinhos, 4 pauzinhos. Ele vai agrupar em grupo de 3. 1, 2, 3, 2. Daí em grupo de 3. 3, 3, 3, 3, 3, 6. Muito pauzinho para contar, né? Chega assim, 9... Tabuada do 9, pô, beleza. Acabou aqui, daí a gente inventa um símbolo novo pro 10. Foi o que existe em comum entre elas e diversos povos, como o romano, que eles nunca inventaram o número zero. Essa é uma diferença importante.
Veja os romanos. Olha só que interessante. Os romanos também contavam, ó, um pauzinho, dois pauzinhos, três pauzinhos. E aí, olha, depois de três, o que acontece é um símbolo diferente. Fica, isso aqui representa a mão aberta, forma um V. 5. 5 menos 1, 4. Ou, né, o próprio 5, e daí a avança soma 1. Ele é um sistema de algarismos algébricos, porque você soma ou de subtrai, você tem que fazer contas para fazer isso. O chinês tem muito disso também, o sistema chinês. Aqui tem um sistema chinês, um pauzinho, dois pauzinhos, três pauzinhos, mas pauzinho é onde? Horizontal. Eis que vem muitas lendas da China, né? Mas não é, assim, tipo, eles pensaram da mesma forma. Sei lá porque na prática ele falou, é melhor riscar o pauzinho na horizontal do que na vertical. Cada cultura desenvolveu de um jeito. Mas o que existiu de coincidência, todos representaram com o pauzinho, e a partir do 3 mudaram. Tem mais aqui, por exemplo, aqui, olha. Babilônios, ao invés de usar pauzinho, usava cunha. Uma cunha, duas cunhas, três cunhas. Aqui 4 junta. Aí fudeu. Mas, ó, 3 para 2, 5. 3 e 3, 6. Tá vendo? Pra cunha. E daí um símbolo diferente para quando você já soma 9, 10. Egípcio ou Maia. Só que a diferença do Maia é esse símbolo aqui. O Maia usava pontinho. Tem uma cultura inca que usava nós. Nós, para contar. Um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos, 4. Depois um risco inteiro. Falar, de tanto pontinho assim já faz o traço, né? E é horizontal, né? E esse símbolo é o 0 para eles. O grego é que vem o complicado, e daí vem muito da nossa herança cultural, e que acaba misturando exatas com humanas. Porque eles usam o próprio alfabeto. Só que alfa, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nix, e acaba o alfabeto em 24. E daí você sabe contar mais do que isso? Fala, a gente não precisa de números muito maiores que isso. Né? O que é uma mentira. Porque daí quando você vai para os romanos, eles tiveram que inventar números muito grandes. Eram tão grandes que é difícil de calcular exatamente quando você não tem um sistema decimal, não tem um zero. E aí, quando você não tem um sistema decimal, não tem um zero, só pessoas muito privilegiadas sabiam fazer as contas. Essas pessoas privilegiadas chamavam autistas. Eles não sabiam o que era autismo, mas eles viam que tinham pessoas que tinham capacidade de concentração elevadíssima e faziam contas para as quais não existiam números associados. E aí, ou seja, você tinha que inventar um número para que as contas fizessem. E eles precisavam disso, porque, ao contrário dos gregos, os romanos, eles tinham finalidades práticas para o conhecimento. Ele não acreditava só na abstração, por isso que muito da filosofia abstrata veio dos gregos, mas eles tinham uma engenharia muito forte, o que conferiu a ele um império muito duradouro, porque eles sabiam gerir coisas. O algarismo hindu e o arábico é o que vai ser misturado e vai compor nosso sistema decimal indo-arábico. Daí a gente, usando só o sistema indo-arábico, ele é posicional. Você só tem 10 símbolos, representando os 10 dedos, e aí você tem um zero que vai aumentar em escala de 10 o número. E só basta você colocar mais desse zero lá, que você vai aumentando a escala sem precisar ficar inventando um número novo. Isso é revolucionário. Absolutamente revolucionário. O que eu estou falando é que você transferiu uma coisa que era material, quantidade de peixe, quantidade de sacos de trigo, para uma coisa imaterial, simbólica. A gente vai ter heranças desses símbolos ao longo do tempo. Veja, uma herança astronômica. É o sistema babilônico. O sistema babilônico não se baseava no sistema decimal. Ele se baseava no sistema sexagesimal, de base 60. A cada 60 ele inventava um número novo. Mas até 60 não era um número novo. Veja, aqui eu coloquei todo o sistema numérico, vocês podem ver que tem as cunhas aqui, mas aí vai até 59 e daí tem que inventar um símbolo novo. Mas você consegue compor posicionalmente, ó, o 10 é isso aqui. O 11 vai ser a combinação do 10 com o 1. Sistema numérico. Estou falando de matemática com vocês. E aí, ou seja, tá tudo, todas as ideias estão jogadas aí no mundo. Só que eles não tinham a ideia do zero, mas tinha a ideia posicional. Essa ideia posicional conseguiu ser aproveitada em outras culturas. Mas por que na sexagesimal? Porque existia uma coisa que sempre foi muito difícil fazer. Conta, de divisão. A gente brincou um pouquinho de tabuada agora, né? Mas divisão era uma coisa complicada. A não ser quando a divisão é boa. E quando a divisão é boa? Quando ela está na tabuada.
Porque daí você fala lá, tá, 64 por 8, beleza, tá joia lá, 49%, beleza. Por quê? Porque são números que são múltiplos inteiros entre eles. Mas não é qualquer número que dá um múltiplo inteiro entre eles. Concordam, né? Aí ferrou. Aí ferrou. Então, a estratégia que os babilônios usavam é criar um sistema, uma base numérica que tenha muitos múltiplos e submúltiplos. E eles não contavam os dedos 9, 10. E na França, quem sabe falar francês aí? Pelo menos contar em francês. Fazer conta. Conta. 1, 2, 3, sabe? Só até 10. Ah, pô, mas seria bom até 80. Você sabe quanto é 80 em francês? Também fazia, por exemplo, ele chama 80 de 4 e 20. 4 e 20 são 4 20. E por que eles usavam 20? Base 20. Dedos das mãos e dedos dos pés. Era o que cabia no corpo. Não é à toa. A primeiro sistema métrico, desculpa, não é métrico, não é de metro. O sistema de medida era baseado no nosso corpo. E lembra que na nossa ementa tem o quê? Falar sobre sistemas de medida. É no nosso corpo. E aí o sistema numérico herda isso aí também. Então 4 e 20 são 2 40 que são 80. É 80. Babilônia, então, ele contava com a falange dos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fala, mas essas duas aqui? Não, isso aqui é para contar. Esse é dedo, para contar. Então você tem 12. 12, 12, 24. Por que a gente tem 24 horas num dia? E na verdade, 12, se você pegar, quando eles começaram a contar tempo, ver contar o período que você tem entre duas estações do ano, era próximo de 360 dias. Que é um ano. Só que a gente sabe que 360 é aproximado, porque a gente sabe que tem 365 e pouquinho dias. Mas, fazendo a aproximação, eles tinham 360 um número muito próximo. Por que a gente usa graus? 360 graus. Porque fala assim, pô, aqui é 0, aqui pra cima é 90. Por que não é 100 de uma vez? Pode ser 100. Qual é o sistema que isso aqui é 0 e isso aqui é 100? Em cima. Graus. Mas na escala que a gente herda babilônica, é 0 graus, 90 graus. Por quê? Porque a volta inteira é 360 graus. Quando você dividir 360 por 4, dá 90 graus. Essa é a história da origem do sistema angular que a gente usa até hoje. E ainda mais, a base 60 a gente usa para medida de tempo, pessoal. Porque, você já pensou que é uma coisa assim, olha, não sei se vocês já tiveram esse tipo de situação na vida. Você tá afim de uma pessoa lá, tá super afim, fala, ó, eu ligo pra você 00:01. Daí você fica lá no relógio, lá, 3:59. Certo? Daí tá long, 23, que hora era? 00:01. De repente esse relógio faz 23:60. Depois 23:61. Em tempo passou. Né? Em tempo passou o horário que você recebeu o telefonema. Mas se o seu relógio fizesse isso, ia ser uma frustração caramba, né? Porque nunca ia chegar no 00:01. Ficou 23:60. É uma frustração. Mas no sistema que a gente aprende, que é sexagesimal, para conta da caixa de tempo, você fala, ó, quando chegar a 60, você soma um aqui. Não é a mesma regra do decimal? Quando chegar do 9, você soma um, vai dar 10, você põe 0 no lugar e avança um elemento na casa decimal? É exatamente a mesma coisa, só que isso aqui é para sexagesimal por causa dos gregos. Não, os babilônios, os gregos herdaram isso aí. Os babilônios. E as coordenadas astronômicas são assim, 23 horas, 59 minutos e 60 segundos. Professor, mas é medida em tempo? Depende. Por que não? A ascensão reta é em tempo, declinação é em ângulo. Porque os astrônomos são os herdeiros fundamentais do controle do espaço e do tempo. Pelo menos inicialmente. Depois a física nuclear tomou conta de tudo, mas até a década de 50, pelo menos, a astronomia era responsável pela medida do espaço e do tempo. Estou falando para astrônomos, assim, depende dos físicos, mas é uma coisa que a gente herdou. E quem falou sobre tempo? Eu falei para vocês, porra, tem umas coisas difíceis nessa ementa. Essa ementa fala sobre o que é verdade, o que é
sabe, concepção do não sei o que lá. Fala, é tão difícil. Me fala assim, o que é o tempo? Eu dei uma pica de ideia. Daí você se ri, né? Falar, professor, mas o senhor que deveria saber o que é tempo, né? Porque se o senhor é professor de física. Eu falei, tá, mas eu não estou tão mal acompanhado. Por exemplo, Augustinho lá, que os católicos, Santo Agostinho, 354, 430 Cristo, ele tentou descrever filosoficamente o que era tempo. Daí, a melhor coisa que eu pude fazer é retirar um trecho do texto para ver se vocês entendem comigo, né? Vai falar, ele já começa com a pergunta: o que seria o tempo? Quid ergum tempus? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem poderá aprender mesmo só com o pensamento para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Não estou falando de clima, hein? Porque a gente confunde as palavras clima e tempo. Não fala, como é que tá o tempo aí? Tá chovendo? Tá... Não. Clima. Responder uma... Pois é, mas assim, na verdade é uma estratégia de discurso, né? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando deles nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me pergunta, né, em português arcaico, eu sei. Se quiser explicar a quem me quiser fazer a pergunta, já não sei. A gente é repleto de conceitos primordiais. Só que a gente pode cair na fantasia de que os conceitos primordiais que eu tenho são os mesmos conceitos dos outros. E sobrepor isso aqui. Entre conceitos primitivos, vocês devem conhecer alguns, por exemplo. Isso aqui. O que vocês querem ganhar para... Se vocês tiverem com... Tiraram 4 na média. O que vocês querem a mais? 1 ponto. 1 ponto é um conceito primitivo. Olha, eu vou dar meio ponto. Não pode. Porque ponto é adimensional, então não dá para tirar metade dele. Só existe inteiros. Né? Mas aí, se você pega o ponto, aí você pode fazer uma coisa, né? Você lembra da 1 ponto, 2 pontos, começa com sistema numérico. Mas se você liga os dois, já começa lá o 4, o 5 do negócio. Porque os antigos começavam sempre a contar da mesma forma. E paravam de contar mais ou menos da mesma forma. A partir do 3, do 4, eles paravam. Nosso cérebro não é estatístico. A gente conta, muito comumente pra gente, a gente faz 1, 2, 3 todos. A gente para de contar. A gente começa a perder. Você vê que é difícil você ver quantos traços tem aqui, você começa a ter muito. Mas se você para 3 fica mais fácil de enxergar, porque a gente sabe, tem um, outro e um do meio. Vai ver que essas histórias começaram com triângulos amorosos. Bom, só eu e ela, e eu sei que pode ser meu e dele, o filho. Mas, tá aí, né, nesse círculo aqui. Mas quando começa a ser muito, é da galera inteira. Tipo, o corpo de bombeiro inteiro participou. Então é difícil. Com 3, você vê já um resultado registrado antropologicamente de que nossa capacidade de registrar numericamente as coisas é complicado. A gente vai traduzir, mesmo com números pequenos, como se fossem muito grandes. Do tipo, você recebeu no WhatsApp uma informação, daí outro amigo manda a mesma informação. Fala, eita, pode não ser verdade, né? Quando o terceiro manda, fala, porra, já é verdade, né? Daí 4 já confirmou, já é a existência absoluta da coisa. E essa é uma deficiência pra gente, especialmente quando a gente contrapõe ciências exatas e ciências humanas. Porque em ciências exatas a gente vai poder fazer muitas amostragens para verificar um fenômeno. Em ciências humanas, nunca você vai conseguir 2 revoluções francesas, nunca vai ter 2 Platões, nunca vai ter 2 Newton, sabe? Na época que acontece, são eventos únicos. Então a relação que a gente vai poder fazer entre ciências, elas têm que ser específicas para a natureza de cada uma delas. Tem outra coisa aqui. Por exemplo, e no entanto, ó Senhor, percebamos intervalos de tempo e os comparamos um com o outro. E dizemos que alguns são mais longos e outros são mais curtos. Eu nunca vi tempo ser mais longo ou mais curto. Mas a sensação, sim. Daí Einstein vai falar sobre isso. Até medimos o quanto mais ou menos esse tempo pode ser do que aquele tempo. O que ele está falando não é do tempo em si, mas é dos mecanismos que se usavam para medir o tempo. Por exemplo, o dia. Ele falou, nossa, o dia dura muito, mas o tempo de uma coisa cair é curto. Então é essa a natureza do tempo, porque ele está procurando uma associação física
para comparação de tempos. O lance é que todo o tempo ainda existia só na cabeça das pessoas enquanto elas não tinham um mecanismo para medir. Mas quando começaram a medir, por exemplo, o nome do dia e da noite, beleza, parece longo, mas compara com um ano. Um ano é o tempo entre duas estações. É isso que ele está falando de tempos longos e tempos curtos. Então você precisa de ciclos que se repetem para medir esse tempo. Mas medimos passagem de tempo quando medimos intervalos de percepção. Aí complicou. Porque daí você perceber um fenômeno da sua cabeça de dentro para fora. A gente tem que transformar isso em alguma coisa um pouco mais absoluta e o que a gente faz em ciência. Porque quando a gente percebe individualmente e fala como indivíduos, a gente não está sendo validado, não necessariamente estamos sendo validados por outros. Quando a gente faz ciência, sim. A gente tem que, eu falei para vocês, eu tenho que mostrar como eu classifico as coisas, falo, olha, eu vou agrupar assim, assim, assado. E daí vocês falam, concordo, discordo. E daí vocês podem fazer o trabalho de forma independente. E falar, olha as consequências de você pensar uma forma assim. Toda a ciência vai poder ser questionada por métodos independentes. Raciocínios puros, não. Raciocínio você pode ter a liberdade que for. Mas a ciência vai ser aquilo que vai sobreviver da discussão entre esses dois. Desses dois, não. Dessas diferentes perspectivas que você tem sobre um assunto. Se virou 50%, 50%, não virou ciência. Ela virou polarização. Entendeu? Portanto, o tempo é subjetivo, pois o modo como nos referimos às coisas depende totalmente dos elementos internos, memória, expectativa, sentimentos. Como é que a gente pode fazer que dependa de coisas externas, de forma que outras pessoas possam verificar a mesma coisa. A apreensão ontológica do tempo não é possível. Pois é, a gente não vai conseguir, com os nossos mecanismos individuais, considerar alguma coisa como absoluta no tempo. Mas a Agostinho tem diversas coisas que eu gosto. Né? Por exemplo, a astrologia ele achava que era um charlatanismo. Eu falei, ó, que isso, deixa sossegado, né? Porque é uma das coisas que eu tenho trabalhado. Ele, por exemplo, ele, da época dele, ele já questiona aquela questão da criação. Ele fala, embora esteja escrito, não quer dizer que as coisas sejam em 7 dias literais. É uma contraposição em relação à própria igreja, próprias as escrituras que ele estudava. Então ele se deu a liberdade de pensar diferente, assim como vocês têm que desenvolver essa capacidade de conversar com o professor e vocês analisarem por si próprios e verem se vocês chegam à mesma conclusão e se não chegarem, transformarem isso em questões. Não porque você está certo ou porque o outro está certo, mas porque todos podem estar errados. Ok? E daí vocês, com perspectivas diferentes, podem encontrar coisas mais corretas. O seu professor pode estar errado, você pode estar errado, e vocês podem encontrar uma perspectiva melhor. Criação simultânea. Para ele podia ser criação tudo de uma vez e ainda ser 7 dias na perspectiva divina. Disposição como dar das ideias. Isso é interessante em Agostinho. Deixa eu ver se eu não estou gravando tudo em cima. Não, estou gravando em cima. Não, tá bom. E aí o conceito de dia e noite é uma coisa quantificável. Dá para quantificar. Eu posso chegar e falar assim, olha, inventamos a escala numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz a medida. Passou um dia, passou 2. Você pode fazer a mesma medida. Passou um dia, passou 2. Pode ser um grupo maior. Passou um 2, pode ser 3. Então, beleza, assim, a gente chega a um acordo sobre o que é um dia. Até esse acordo pode ter nomes específicos, né? Porque a gente fala o termo dia, mas concorda comigo que ele especifica também o dia inteiro, né? Desde a meia-noite até a próxima meia-noite? O dia também pode representar a parte clara. Ninguém fala assim, chega à noite e fala bom dia. Por que não fala bom dia? Porque estava se referindo à parte clara do dia. Porque o dia continua sendo o mesmo. Vê como os conceitos, quando a gente só brinca com as palavras, pode se transformar em qualquer coisa. Mas o conceito falou, passou um dia, passou 2, quantificado, a gente vai ter que concordar. Ou à noite, né? E o que acontece em comum nesses fenômenos, desde o dia até a noite? Porque eles são diferentes. Eu poderia marcar o dia tomando como base a noite, a parte escura, não a parte clara. E toda vez que entra uma parte clara, conta novamente. Só mudou, deu o que a gente chama de delay. O conceito continua sendo essencialmente o mesmo. Há algo quantificável. A partir das 6 horas, a gente poderia classificar a gente vai estar,
A gente tem um nome para isso em astronomia chamada crepúsculo. Tem uma parte em que você não, você já começa a não ver mais o sol, mas não está escuro, mas consegue ver algumas estrelas. E aí você tem o que a gente chama de início da noite, a parte escura da noite em astronomia chamada crepúsculo astronômico. Isso acontece a partir do momento que é cerca de 2 horas depois do pôr do sol, quando o sol baixa 30 graus no céu, você já não tem mudança no céu, você está dentro da sombra da própria Terra. E aí você está plenamente nessa sombra, porque a atmosfera já não interfere, você está no céu mais escuro possível. Você pode definir, por exemplo, pela que a gente contagem de fótons da luz. Mas requer definição. Mas e essas definições são aperfeiçoáveis. Eu falei para vocês que a medida do tempo era astronômica até a década de 50. Só que em comum acordo se percebeu que você consegue medir as variações do tempo astronômico usando a física nuclear. Um astrônomo ele pode ser apaixonado pela área de ciência dele, mas ele não pode ser cego. Do tipo, ser apaixonado e não ser capaz de largar as próprias ideias para uma ideia que seja mais geral, explique mais fenômenos. E cronologia e história, porque a gente vai ter que entrar um pouquinho na história, né? Cronologia, você vê que quando eu pego o dicionário Aurélio, cronologia vai falar sobre tratados, dados históricos, mas astronomicamente é a ciência que utiliza regras baseadas em astronomia e em convenções próprias para estabelecer a divisão do tempo e fixação de dados. Você vê que tem duas coisas. Vai falar eventos conforme eles acontecem, e outro que vai dar os números, associar data, hora com um acontecimento. Cronologia vem do grego, né? Eu peguei aqui no Wikipedia. Cronos, Saturno, deus do tempo. Porque na época grega, uma geração durava uns 30 anos. As pessoas morriam rápido. As pessoas não conseguiam envelhecer. 14 anos já está ótimo para ir para o abate. Para chegar e para ter filho, tem que ter uma dezena de filhos já. Já pensou isso? Mudou muito o conceito. Eles não tinham conceito de criança. Criança foi um conceito criado. Imagina hoje que a gente tem lá uma lei para proteção da criança e do adolescente. Isso era impensável na época grega. Ela foi construída posteriormente. Tá bom. Determinar as datas e a ordem dos acontecimentos históricos, principalmente descrevendo, agrupando numa sequência lógica. Essa disciplina insere na ciência maior chamada história. Então, evento, grandeza física. Desculpa, evento não. Tempo, grandeza física. Evento, história. E aí o que isso vai tentar fazer? Contar uma sequência de eventos. Quem é bom de contar piada aqui? Você pode contar piada? Ah, é? Você tem uma piada aí pra gente? Não sei, você não tem uma piada? Ótima, piada de tio eu gosto. Pode contar. Dia seguinte ele volta. O outro já respondi, não trabalhei com esse tipo de razão. No dia seguinte ele vai de volta. Eu trabalho, eu posso trabalhar mais. Olha, se você de novo, eu vou pegar essas pedras e encher nessa loja. Dia seguinte, oi, moça, boa tarde. Tem prego? Não, acho que tem mal. Ah, tá. E eu vou trabalhar. Ok. Você conta uma história. E a arte de contar uma boa história é você estabelecer a relação temporal dela. Ela tem o que um bom piadista chama de timing. Porque ela dá as pausas no momento certo. Ela cria o imaginário pra gente da sequência de coisas acontecendo. Tem uma sucessão de coisas até o evento lá que vai dar o punch na piada. Vai fazer a explosão. O que a gente está acompanhando, ela está construindo com a gente na parte inicial conceitos que a gente já entendeu. Assim, do tipo, mas por que alguém vai ser tão insistente?
E na parte final, uma conclusão, ela vai criar uma desconexão. Uma desconexão da coisa que a gente esperava e fazer com que a gente se impressione, por isso que a gente tem a reação de riso. Eu tenho umas reações de riso bem interessantes quando a gente vê desenvolvimento infantil, mas que é muito comum em todos nós, e aí por isso que eu vou entrar um pouquinho com psicologia daqui a pouco. Mas, em termos de tempo, a gente vai começar, por a gente ter memória desenvolvida no ser humano, a gente vai ver como isso se constrói, a gente começa a criar uma relação de causa e efeito. Quando algo surpreende a gente no efeito, ela pode criar surpresa, assusto ou riso, como a ideia da piada. Então, um bom piadista sabe criar isso, ela sabe brincar com o tempo para fazer com que as coisas caiam de forma divertida, conforme os conceitos que a gente tem. Uma piada não necessariamente funciona igual para qualquer público. Então, o que está questionando muito ultimamente, e isso é uma questão de ideologia, é o limite da piada. O limite do humor. Vocês já viram o limite da escultura? Vocês já viram o limite da pintura? Tudo são artes. Então você é uma bela artista porque você consegue colocar os elementos de forma harmônica para conseguir o punch que a gente quer. Um artista faz isso. Na época da Inquisição, houve isso. Houve, para diferentes tipos de arte, houve um fenômeno em que as pessoas elas não tinham liberdade nas artes plásticas, nas artes de pintura, desenho. O que eles faziam? Eles chegavam lá na estátua e colocavam uma concha, protegendo lá os órgãos genitais, fazendo uma censura, porque eles acreditavam que era impudível, né? Não era pudico, não era uma coisa limpa. Hoje em dia, isso acontece a mesma coisa por causa de cultura. Você cria inquisições das pessoas só por diferentes modos de ver e modos como falam. Só que isso muda ao longo do tempo. O que acontece é a gente está herdando coisas que estão no regime das palavras e não das ciências exatas, que vai estabelecer causa e consequência dos fenômenos. Voltando para exatas. Quando eu falei do curso para vocês, eu separei a história e ideologia e eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu contei, eu fiz outra coisa. Eu coloquei em porcentagem. Por que eu pus em porcentagem? O que é a porcentagem? Porcentagem é só você comparar sempre algo com 100. Por que 100? Sei lá por que 100, pode ser 10, pode ser 1000. Tem grandezas, por exemplo, em química, que você faz quantas partes por milhão. Poluição. Faz por isso. Porque falar, é tão pouquinho. Assassinato. Quantos por cento você acha que acontece de assassinato em Sergipe? Por dia. Porra, caramba, mas pouco tempo vai morrer todo mundo. Mas isso é uma sensação estatística, porque você fala, pô, é violento. Eu falo, então, se Sergipe dá 2%, quem aqui é carioca? Não tem carioca aqui? Não tem? Na brincadeira, na cultura, pode falar, nossa, Rio de Janeiro é violento, São Paulo, mais violento. Se é 2% de Sergipe, então é 10% lá em São Paulo, Rio de Janeiro? É muito. Não morre tanto assim. Na verdade, assim, na verdade não é que não morre tanto, morre muito. Só que medir por cento significa dividir, falar a cada 100 quanto morre, muito grande. Fica com uma porcentagem muito grande. Só que você usa por 1000, por milhão. E ainda por milhão seria muito. Então a gente está numa escala horrorosa. Exato. E aí, então o lance é. Mas é só criar uma referência numérica. Cada 100 é tanto. Tem uma série muito bacana que eu sugiro para vocês, que ele pega 100 pessoas e faz atividades com elas. E daí eles mostram quantas pessoas fazem um comportamento ou quantas pessoas têm outro comportamento. E vai separando as pessoas, daí fica claro de ver a porcentagem. 30 de 100, 20 de 100, 50 de 100. Isso é um bocado. Mas a gente pode mudar as escalas para outra escala. A escala que eu sugiro aqui é uma escala temporal. Como é que a gente pode converter esses conteúdos? Eu contei com vocês a história, ideologia, matemática, currículo. Esse poderia ser tudo proporcional. Poderia ser 10 temas, 44 temas, essa vantagem.
Aí eu pergunto para vocês, ok, a disciplina ela é de 60 horas. As aulas são dobradinhas. Nós temos 2 aulas. Só que o lance é que cada hora aula são 45 minutos agora. 45 minutos. Quantas aulas a gente vai ter na prática? Se elas são 40 minutos. Bom, a gente sabe que são 60 horas aula. Mas quantas horas no total a gente tem de aula? Não são 60 horas. A gente tem 45 minutos de aula. Se fosse 1 hora, seriam 60 aulas. Quanto a gente vai ter de aula? Deixa eu ligar a calculadora aqui já para facilitar. Como é que faz essa conta? O tio deixa vocês usar a calculadora, é só para falar aqui. Uma aula tem 45 minutos. O nosso colega Luiz Bispo é matemático, ele não arrega. 60. Mesma unidade, medida. Pode ser. Eu prefiro transformar em horas. Ou seja, você multiplicou 60 por 60, 3.600. Minutos. Isso. Temos. Como que faz? Quantas aulas a gente vai ter? Divide por 45 minutos para saber quantas aulas tem. Só que essas são 40 cada aula, só que a gente tem dobradinha. Dividir por 2. Eu até prefiro fazer assim. Dividir por 2. Opa! Como é que é? Eu prefiro fazer assim. O que são 45 minutos? Lembra dos 90 graus? 0, 90, 180, 270. Isso aqui são 3 quartos. E 3 quartos é 0,75 de 1 hora. Então, se a gente teria 60 horas aulas, o que a gente tem que fazer é quanto cabe em 60 horas 45 minutos. Vamos lá, dividido por 0,75. Daria os 80 que você falou, os 3.600. Mas são dobradinhas. Então, quando a gente divide isso aqui por 2, são 40 aulas. A conta não fecha, né? Não deveria ser 60 horas, ficou 40. Né? Ficou 40. Por quê? Porque a gente está perdendo 15 minutos a cada aula. Não se fazia isso. Então, na prática, se você for ver no sistema, só permite eu inserir 36 aulas. Com 36 aulas de 45 minutos, vezes 0,75, a gente tem, na prática, por dia, 27 dobradinhas. Não chega a 60. Ou seja, multiplico por 2, dá 54 aulas. São 6 horas aí que vocês estão a menos de tempo. Se eu tenho 54 horas para dar o conteúdo, vocês entenderam o raciocínio, pessoal? Estou mexendo com o tempo. Eu tenho 54 minutos. Eu queria saber quanto tempo eu vou gastar cada uma dessas matérias. Pode ser direitinho, ó. O que eu tenho que fazer? Pega para porcentagem. Essa é a vontade da proporção. Quando você tem razão entre duas coisas, você sabe que se elas são proporcionais, a gente está falando que o tempo e o número de conteúdos é proporcional. E eu quero dar conteúdo na proporção que aparece. Por quê? Porque supostamente eu estou falando de uma coisa mais pouca. Faz sentido? Como primeiro plano, O primeiro plano.
Entre aspas, sabe por quê? Porque daí eu tô trabalhando elas como se fossem estanques. Na verdade, vai ter professor que vai optar, né? O professor vai chegar e falar assim, ideologia não é importante, história não é importante. Vai para vetores. Você vai pegar e aprender vetores. E aí eu não consigo. Aí tem o seguinte, tem uma ementa que está me falando que não pode ser assim. Eu tinha feito a opção para não ter a disciplina. Mas a partir do momento que tem, eu tenho que respeitar as regras. Concorda comigo, eu estou dentro das regras? Mesmo não sendo problemático. Mas na verdade eu posso transformar um problema em uma solução, uma limão e limonada. Poderia criar algo mais fácil, mas poderia também criar algo mais sacana. Eu poderia atender meu auto-interesse. Eu poderia chegar e falar assim, pessoal, toma aí o livro e leiam isso aí. Ó, vê o filme lá, tá falando sobre negro na ciência. E aí, aprendeu? Legal. Mas eu não tô interagindo. É isso que eu quero falar. Quantidade não é necessariamente a qualidade. As pessoas confundem isso. Aí eu fiz isso. O que eu fiz? É basicamente você multiplicar a porcentagem pelo tempo. Quanto é o tempo que a gente tem? 54 horas. Quanto é 5% de 54? Fiz todas as contas aqui desse lado aqui. Lá. 5%. Isso, 5%. Quantidade de horas que eu vou dedicar, horas mesmo, 2,7. Deveria. 2,7 horas em história, 12 horas em filosofia, matemática, filosofia 7 horas, matemática 7,6, metodologia 7,6, currículo 3,8, profissionalização 2,7 e física 10,4. Daí beleza, né? Então, tipo, o que eu poderia fazer? Sabe uma coisa? Eu vou somar matemática e física. Se eu somo matemática e física, da matemática estão 17 horas, 18 horas. Mas 18 horas, dá 18 horas de física. Quantas horas a gente tem de currículo? 54. E vou enrolando no tema com vocês. Eu falo do vetor, falo da ponta do vetor, depois eu falo da estabilidade do vetor. Sendo que vocês já estão fazendo essa disciplina. Né? Daí falar assim, do versor. E vou enrolando, poderia. E não falar nada dessas coisas, mas eu acredito que todas as coisas estão relacionadas. E eu não acho uma coisa inteligente de fazer. Se eu converto isso aqui, posso converter essa coisa também em escala de tempo em número de aulas. Eu precisaria gastar 3,6 aulas em história. Então, eu não sei o que eu fiz da aula passada para essa aula. Eu falei de história já? Um pouco. Falei um pouco de matemática? Falei um pouco. Falei um pouquinho de filosofia? Um pouco. Eu estou fazendo em doses homeopáticas. Mas eu poderia chegar e falar, dá 3 aulas, 4 aulas só de história, e falar, a história começou aqui e foi ali. Se lembra qual era a história que a gente ia tratar? Da física, desde o início até o século XXI. Pois é, pouco tempo. Mas veja os conteúdos também lá do currículo. Talvez do currículo eu consiga concentrar. Porque daí são elementos para orientar vocês no início do curso. Mas daí profissionalização, beleza. Isso também eu falo ao longo, tem que ser falado ao longo do curso, não especificamente no conteúdo. E, a matemática a gente pode sair. Que lembra que ele tinha que fazer cálculo integral diferencial, coisa que você tem uma disciplina só de cálculo para isso. Eu prefiro pegar os problemas que a gente está falando com a inspiração nesses assuntos e a gente ir entrando na aplicação deles. Número de dias de aula, você leva 1,8 dias, nem 2 dias de aula na história. Ou seja, e a gente já está, metade da aula já foi. Nada, metade não, porque acaba às 18h30. Já foi. Muito pouco tempo para essa divisão. E uma das tópicos que aparece lá é a evolução das ideias da física. E tem uma disciplina inteira para fazer. O que vocês entendem por o conceito de evolução? Se vocês imaginam uma imagem na cabeça, o que vocês pensam em evolução? Então, física é uma coisa que não tem tempo mesmo. Essa é uma confusão também. Evolução e adaptação.
Também, não. Mas ok, você pode tentar. Coisa fundamental para cientistas. Correlação não é sinônimo de causa. Qual a imagem na cabeça quando vocês pensam em evolução? A imagem. Uma figura. Você tinha falado de tempo, eu achei que era um relógio. Mas tudo bem, você estava pensando em Darwin. A palavra evolução ficou muito associada a Darwin, assim como a palavra revolução era associada a Copérnico. E daí foi tomada pelas ciências humanas como uma grande variação social. Uma revolução significava em física simplesmente uma volta. O que perdeu? De revolutionium orbium celestium. A revolução dos órbitos celestes, sendo dos objetos celestes. Como os objetos orbitam em torno da Terra, ou na verdade em torno do Sol para Copérnico. E virou revolução uma coisa que vamos mudar o mundo inteiro. Evoluir, evolver, também vem da palavra desenrolar. Quando você envolve uma coisa em papel, você está enrolando. Quando você desenvolve, você abre elas. Então, o processo de desenvolver é você conseguir abrir elas nas partes constituintes. Essa é a evolução. Por isso que a palavra em espanhol se chama desarrollar. O Antigo Testamento era escrito em papiros, assim como a biblioteca da Alexandria é escrita em papiros, e se você queria aprender alguma coisa, você tinha que desenrolar, desenvolver o assunto. Entenderam? A origem das palavras. E o que vocês entendem por ideia? Qual é a imagem que vem na cabeça de vocês sobre ideia? Porque é assim, a lâmpada, ela tem a ideia de luz, uma coisa que você estava na escuridão e foi para a luz. E aí a palavra grega, a ideia, significa imagem. É o que a gente está tentando ter ideias, criar do escuridão a luz. Esse sujeitinho aqui é o filósofo, Aristóteles, com a ideia de ideia. E física, qual a figura que vem na cabeça de vocês? Maçã. Maçã é um símbolo. Pra mim vem um ato, assim, tipo. Mas se for um personagem. Máquina. Se fosse um personagem que representa a física. Vai dizer, né? Essa língua sempre aparece. Ela tá no nosso cultural. A gente criou algo que chama ressonância. Todo mundo acaba ressonando com aquilo e tanto os perigos quanto os benefícios acontecem quando a gente ressoa com alguma coisa. Por exemplo, muito comumente se descreve que a gente está numa epidemia de ansiedade e depressão. Epidemia de ansiedade e depressão por quê? Se lembra que a gente fala assim, você tem ansiedade e depressão? 1. Você não tem ansiedade e depressão? 2. Você tem ansiedade e depressão? 3. Todos. Pronto. 1, 2, 3, lembra todos? Só que a ansiedade e depressão sempre esteve na humanidade. Sempre esteve. O lance é que cada vez mais a gente relata sobre ela. E a gente começa a acreditar, a gente tem um fenômeno chamado viés, a gente acredita que ele existe mais. Mas professor, a sociedade está mais estressada. Porra, vai correr atrás da tua comida com um leão atrás de você. Você acha que o cara da idade da pedra não tinha estresse, não? E alguns dos melhores trabalhos que eu encontrei sobre ansiedade e depressão do Rollo May, da década de 50. Sabe qual era o estresse dele? Não tinha estresse. Cara, tinha acabado de explodir a bomba atômica. E daí a União Soviética colocou mísseis em Cuba, enquanto os Estados Unidos estavam fazendo a mesma coisa no Japão. Estava uma iminência de uma bomba do fim do mundo, porque eles tinham criado bomba o suficiente para explodir o mundo 300 vezes. Como se uma não fosse suficiente. Você entendeu? Não é que a gente o que a gente está cometendo erro? A gente está usando símbolos matemáticos de maior, menor, sem necessariamente a gente conhecer a história toda. A gente tem alguns números atuais melhores. Mas quando a gente vai fazer a comparação com o passado, a gente tem inferências, a gente induz, a gente acredita. Mas não necessariamente é verdade. E aí a gente começa a tratar como ciência coisas que não se portam necessariamente como ciência. No conceito de evolução, a imagem que você me falou é essa aí, né?
Ela nunca esteve no livro de Darwin. Essa imagem nunca fez parte do livro de Darwin. E ainda mais, a gente falou a palavra evolução sobre adaptação. Né? São dois conceitos diferentes. Darwin nunca falou sobre evolução. Na verdade, isso foi uma interpretação. Como se o macaco vira homem. Ele é complicado em diversos aspectos, mas o que Darwin fala é sobre adaptação. Processos de seleção por adaptação. Os mais adaptados sobrevivem. E não necessariamente os melhores, né? Porque tipo, se a gente continuar evoluindo aqui, a gente pode ver a parte instrumental que a gente criou. Daí essa é uma versão da figura em que mostra que o homem também se diferencia pelas próprias ferramentas que criou. Ou a gente pode ver que ela vai avançar para frente e tentar estimar como vai ser o futuro. Vai virar tudo no astronauta. Ou vai virar tudo inteligência artificial. Mas se a gente for acompanhar pelas ferramentas que a gente usa, a gente pode virar isso aqui. Né? Ou no celular, tem que achar essa figura agora com o celular. Na verdade, ou a gente pode ver que é o famoso livro de George Orwell, né? Que daí faz a comparação da Revolução dos Bichos. Ou que nem a Revolução não, como é que é aquela dos macacos? Qual é o nome do filme? Eu tenho um pedaço dos macacos. Eles estavam querendo negar de qualquer forma que o macaco tenha vindo do homem. No planeta dos macacos. Daí a gente está falando, não, ele não veio do macaco. Mas não é. Assim, são linhas completamente independentes. Não é que você vai pegar o macaco, espera ele e vai virar homem. A linha que gerou o homem, ela é diferente da do macaco. Houve uma mudança, e dessa mudança houve adaptação, que sobreviveu a todas as condições anteriores. E tem espécies que não sobreviveram, a gente vai falar algumas delas. Quer dizer, nesse ponto aqui que a gente está, a gente já pode questionar, né? Falar, opa, tem alguma coisa muito errada, né, pessoal? Vamos dar a volta aqui. Daí pode crer. Vamos embora. E um dos conceitos é que você pensar e falar que ao longo da evolução humana, o cérebro cresceu. Se a gente compara o cérebro do macaco, do chimpanzé, do gorila, depois do Homo não sei o que lá, Homo erectus, depois do Homo sapiens, e que cresceu o cérebro. E daí se cresceu o cérebro, então cresceu a inteligência. E aí se desenvolveu o ser humano. Pois não é o cérebro que fala sobre a nossa inteligência, de forma muito impressionante. Aqui eu tenho o cérebro de alguns mamíferos. Né? Eu peguei algumas famílias, Monozoterma, elas são aquelas que são porco-espinho, né? Esses marsupialia, por exemplo, o canguru. Mas tem diversas famílias aqui. Carnívora, por exemplo, são cachorros, mas os carnívoros também têm gatos, felinos, tem diversos cérebros. E o cérebro humano está perdido aqui. Conseguem ver onde está? Eu vou mostrar aqui. O cérebro humano nem é o maior dos cérebros que existem. Por exemplo, Dolphinas é a dos golfinhos, que é um cérebro maior. Os manatas, que são os elefantes, eles têm cérebros maiores. Daí ele fala, nossa, memória de elefante, lembra? Memória de elefante. Porque existe uma certa ideia de proporcionalidade entre tamanho do corpo e tamanho do cérebro. E aí, isso significa necessariamente inteligência? Porque um dos status que vocês devem estar curtindo agora fazendo física é falar, nossa, você é inteligente, né? Nossa, para fazer física tem que ser inteligente. Porque as pessoas têm uma fantasia. Elas não fazem física, qual é a referência que eles têm de físico? Einstein, não sei o que lá. Daí fala, é tudo inteligente, então todo mundo é inteligente. Não. Necessariamente. Estou falando que vocês são burros? De jeito nenhum. Mas a gente pode ficar gozando de status sem mérito. Então a gente tem que assumir a responsabilidade do que a gente está. Porque quando a gente compara o cérebro de um Neandertal, que na cadeia evolutiva humana, o Neandertal é anterior. Na verdade, você acredita que não necessariamente anterior. Ele é paralelo. Ele tem uma linha paralela com a nossa. E o cérebro dele é maior e mais pesado. Só que quem não sobreviveu foram eles. E por quê? Porque era mais burro? Porque a inteligência não tem a ver com o tamanho do cérebro. Isso é importante porque a gente vai falar sobre
não só as coisas boas que a ciência produz, porque a gente cria uma fantasia, um endeusamento da ciência. A ciência ela foi massacrante por muito tempo. E ela passa por um processo evolutivo em que tem as mazelas dela. E uma das mazelas mais terríveis é do século passado. Não é tão longe assim. Das coisas mais terríveis que a ciência produziu foi o chamado racismo científico. Segregação das pessoas por medida disso aí, caixa craniana. Você media caixa craniana. A homossexualidade é considerada uma doença sempre pela própria OMS. Na verdade, você não precisa ir nem muito distante. Você sabe aquela classificação de nem sei se se fala doença, enfermidade psíquica, sei lá, chama DSM. Eu acho que agora já está na versão 5 revisada. Quando eu conheci a versão 4. 5. Eu conheci assim, na versão 4 revisada. Só que na 3, você tinha o termo homossexualismo, e todos esses termos com ismo eram tratados como doenças. Mas daí fala assim, todo povo era preconceituoso. Não, a gente está mergulhado em pessoas que são ignorantes. Todos nós. Nós somos ignorantes em muita coisa. E continuamos sendo. E na verdade a gente pode estar fazendo segregações hoje que a gente nem imagina que no futuro seriam coisas terríveis. Ou, como, por exemplo, você chegar e falar assim, porque uma pessoa conta uma piada, ela merece ser segregada. Do tipo, porque o problema não está nas palavras. O problema é nos significados que a gente atribui a elas. E é aí que a gente tem que tratar a diferença entre dois tipos de ciências, ciências exatas e ciências humanas. Na verdade, pior, a gente tem que tratar a diferença entre ciência e pseudociência. Qualquer coisa que o discurso que fique em torno só das palavras e não dos significados delas, ela não é ciência. Ela é simplesmente discurso. E a gente vai ver que em filosofia acontece isso. O cérebro pode crescer indefinidamente? Você já viram esse filme aqui chamado Ataque das Formigas Gigantes? Isso é trash total. Isso não é pra qualquer um, não. Mano, eu gosto muito de filme trash, diversos filmes trash, das aranhas gigantes, pode ser qualquer versão aí. Eu vi o Tomate Tem a roda assassina também, mas eu precisava de bicho mesmo. Por que bicho? Artrópode. O artrópode é a formiga, sabe? Ela tem articulações e o exoesqueleto dela é composto de queratina. É um material que é menos resistente que o cálcio, mas mesmo assim confere uma carapaça que dá uma resistência para eles. Mas se a gente estuda materiais, como a gente estuda aqui em física, a gente tem uma disciplina toda de chamada física de materiais, uma das coisas que a gente estuda é chamada resistência dos materiais. Por exemplo, por que a gente constrói casa com tijolo e não constrói casa com, sei lá, espuma? Madeira, pode ser, mas assim, a gente tem opções. Por que nos Estados Unidos constrói tanta casa com madeirado e com tijolo? Pra ele, sim. Porque você tinha um monte de floresta para desmatar. Se você não pega da sua, você pega dos outros. E aí usa madeira e ficou cultural. E a gente faz em alvenaria. Tem diversas. Não seria muito melhor fazer lá onde tem furacão alvenaria? Pô, por isso que as caras voam. Né? Mas também uma casa que você tem terremoto e toda vez de alvenaria cai na tua cabeça, opa, toda a galera. Né? Então, você não pode construir as coisas de qualquer tamanho. Por exemplo, uma formiga não pode ser ampliada para essa escala aí, porque a resistência dos materiais nas articulações dele faria com que elas quebrassem todas. Por isso que a gente também não pode ter um cérebro infinitamente grande. Quanto mais você aumenta, tanto que vocês vão ver assim, a representação de um alienígena. Bom, a gente tem que falar sobre isso, né? A representação do alienígena é o quê? Cabeção e boquinha, assim. Por algum objetivo? Não é qualquer motivo, mas a gente pode falar sobre isso aí. Mas é porque ela é uma transposição do que você acredita que vai ser a evolução humana. O que aconteceu? Se você vê uma pessoa com mandíbula assim grande, parece o que era o Neandertal, né? O grande, e o cérebro que eles acreditavam que era pequeno. Então, na escala evolutiva, o cérebro, na ideia de evolução, não de adaptação,
se o cérebro vai crescer mais e a mandíbula vai diminuir mais. E aí, tanto que tem uma linha das pessoas que acreditam que os alienígenas não são alienígenas, eles são o homem do futuro. E por isso que eles não interagem com as pessoas, porque eles não querem mudar o passado, porque senão eles alteram o futuro. Não é muito mais bonita essa história? Porque é usar o time. Você usa o tempo. Eu peguei e construí uma ideia com vocês, e daí eu cheguei e injetei um veneninho para vocês comprarem a ideia. Se eu continuar essa história de forma assim, não científica, vocês acreditarem nessa história, você fala, mas eu vou mostrar imagens que é isso mesmo. Mas só o fato das coisas fazerem sentido não significa que elas são verdadeiras. Você pode construir todo um raciocínio com lógica, mas ele é absolutamente mentiroso. Falam sim. Daí, assim, tem diversas formas como a gente pode construir o argumento e mostrar que esse raciocínio é pseudocientífico. Mas, veja, isso aqui, essas bolinhas que eu estou mostrando para vocês, não são simples bolinhas. Eles são a representação de espelhos de telescópios. O maior telescópio que era conhecido na antiguidade, em 1900, é esse telescópio aqui, que era o grande telescópio de exibição de Paris. Uma bolinha, assim. E essa circunferência grande que vocês estão vendo é o Overwhelming Large Telescope, que foi planejado, mas foi cancelado porque dá muito trabalho fazer uma coisa dessa. Mas diversos telescópios desses já estão em construção. Por exemplo, esse European Extremely Large Telescope, ELT, com participação do Brasil, dinheiro lá da FAPESP, nessa construção. Vocês podem ver que a diferença entre eles é que agora, ao invés de você ter só uma bolinha aqui, ó, aqui até o Large Zenith Telescope, o BTA, o Kepler, o Hubble Space Telescope, todos são com um disco simples. Só que a partir do momento você viu que é muito mais fácil, muito mais eficiente você construir um telescópio com diversos telescópios pequenos. Essa é a diferença entre o indivíduo e o coletivo. Bom, não diria bem a diferença. Essas duas imagens são bastante icônicas para o que a gente fala de física e sociedade. Falar em sociedade significa falar em grupo. Mas falar em física, geralmente é de falar em indivíduos. Por isso que a gente fala de Newton, Kepler, tal. Mas a gente esquece a construção social desse conhecimento. E aí, um primeiro passo que foi dado na humanidade lá na savana africana foi esse caso aqui do Australopithecus afarensis, que deve ser a primeira etapa da evolução humana. E aí isso aqui é o registro de uma das pegadas desses Australopithecus que foi registrado na savana pelo aquecimento e manutenção do ambiente, pelo clima muito controlado que ficou naquela região. E esse aqui não é a coroação de uma pessoa. A gente fala de Neil Armstrong, que foi o primeiro que deu o passo na Lua, mas ele falou uma frase extremamente importante que foi: isso aqui é só um passo para um ser humano, mas isso é um salto para a humanidade. Por que ele falou? Porque ele sabe que ele nunca estaria lá se não fosse uma construção de toda a humanidade de uma forma geral, desde o Australopithecus afarensis lá, que saiu das quatro patas e se ergueu para liberar as mãos para começar a construir coisas, ferramentas, e começar a desenhar, fazer arte, e daí criar sistemas simbólicos que começou a desenvolver o nosso cérebro. Essa é a história disso. Vocês vão ver que o que é importante no cérebro não é o tamanho, mas é como a gente conecta as coisas entre si. Então a nossa diferença entre o Australopithecus, mais do que o Australopithecus, com o cérebro maior de um Neandertal, é a quantidade de conexões que a gente fez cerebrais, conectar coisas diferentes. O diferente não é ruim, o diferente é bom, e o diferente pode estar justamente o oposto do que você está, mas quando a gente conecta isso aqui são um conjunto de conexões neurais, essas conexões neurais, os neurônios e os axônios, a gente chama isso de, quanto mais fortes elas são, mais correlação ela tem de atividade. Isso aqui é uma foto noturna das cidades no planeta. E aí que vocês estão vendo aí, regiões que são cidades maiores, que tem mais conexões, mais trocas, mais comércio, mais pessoas, e as regiões intermediárias, que conectam essas duas coisas por causa da capacidade conectiva delas. E essa aqui
é o mapa em grande escala do nosso próprio universo. Como as galáxias se formam, onde tem claro e tem escuro. Isso é uma questão de autossimilaridade. Vocês conseguem ver o que está nessa bagunça aí, nesses pontos? Não consegue, né? O que a gente precisa de uma instrução de conexão de como conecta os pontos. Se você vai conectar, já brincaram com isso? Conectar de 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse colocado outra coisa aqui, ia ficar muito fácil de matar isso aqui. Porque daí, olha só o que acontece. Já mataram, né? Se eu tivesse colocado cascão, ficaria muito óbvio. Mas com a Mônica, vocês precisavam juntar os pontos. E uma cultura chegou, por exemplo, ver esses pontinhos aí e conectava na cultura deles, pensavam num grande caçador. Nós vemos as 3 Marias. Cada um com a cultura que construiu uma coisa diferente. Mas a gente tem que pensar que é o seguinte, que a ciência ela é feita de fatos, assim como uma casa é feita de tijolos. Um amontoado de fatos não é ciência, assim como um amontoado de tijolos não é uma casa. É a partir daí que a gente está saindo para fazer a nossa diferença entre física e história. Na física, a gente tem a distinção de tempo, mas o próprio Einstein brinca. A distinção entre tempo, passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. O tempo é relativo e não pode ser medido exatamente ao mesmo modo por toda parte. Você entende relatividade quando vê 1 hora com sua namorada e parece 1 minuto. E 1 minuto sentado num formigueiro parece 1 hora. Mas também em história, o perigo que a gente corre. Ele relativizou o tempo de físicos que trabalham de forma exata. Mas aqui existe uma relativização do tempo e história para quem trabalha com humanas. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E aí é esse o perigo que a gente corre. Porque a gente vai sempre poder tratar esse aqui como louco. E a gente vai tratar esses como que parecem revolucionários, que representam a história, mas na verdade eles são pessoas auto-interessadas, com o próprio interesse, sem problema para quem gosta da erva, mas são contraditórios. Porque às vezes falam mal de uma coisa, vão destruir o McDonald's lá, mas vão estar comendo lá McDonald's e Coca-Cola. Então na próxima aula eu falo sobre o poder da situação associada ao coletivo. Ok? E aí a gente vai avançando na história, na filosofia, na matemática, com essas construções. Até a próxima aula, pessoal. Bom, vamos ficar aí, ainda bem que você lembrou. Eu tô